Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. E no vídeo de hoje eu quero te falar 4 passos que você pode usar no Duolingo poderosamente, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui, ele é um vídeo onde eu expresso a minha opinião pessoal, da qual você não precisa concordar. No entanto, se esse vídeo fizer algum sentido para você, eu já estou feliz, tá bom? Vamos lá, separei aqui 3 tópicos e o primeiro tópico ali são os pontos importantes que eu considero no Duolingo. Separei aqui 4 para você, tá? O ponto número 1 é que o Duolingo ele incentiva o estudo de idiomas no Brasil. Antigamente, antes da internet, ter acesso a esse tipo de conhecimento, principalmente o estudo de idiomas, seja ele inglês, espanhol, francês, enfim, era muito complicado. Agora, com a internet, não. Você tem essa informação disponível para você, né? De forma, às vezes, paga e às vezes gratuita. Eu já estou até adiantando outro ponto aqui. Veja bem, apenas 5% da população brasileira, 5% da população brasileira fala inglês. E desses 5, 1% fala o inglês fluentemente. Então, ferramentas como essa, como o Duolingo, que incentiva o estudo de idiomas no Brasil, pode ser que esse número aumente, né? Ele ajuda nesse aspecto, tá? E o segundo ponto, que eu considero aqui, como eu já falei, ele é uma ferramenta gratuita. Existem muitas pessoas que têm vontade de aprender inglês, mas não sabem por onde começar, né? Têm vontade de aprender inglês, porém não têm recursos financeiros para poder estudar o idioma, e ferramentas como o Duolingo ajudam nesse sentido. A pessoa, às vezes, ela não tem o dinheiro, mas ela tem a vontade de aprender, ela tem a vontade de colocar o pezinho na água lá para ver como é que o inglês funciona, para ter acesso a um tipo de conhecimento novo. Então, o Duolingo, ele ajuda nesse sentido. Ou seja, hoje, praticamente você não tem desculpa para não aprender algo novo. Está aí uma ferramenta gratuita para você poder aprender inglês, tá? O ponto número 3 aqui, então, ele estimula a disciplina. Uma vez que você baixa o aplicativo no seu celular, seja ele na Play Store, né, para quem tem Android, ou na Mac, para quem tem o celular da Apple, que eu creio que tenha, ele estimula a disciplina. Em que sentido? Quando você baixa e você faz as tarefas, você é premiado com alguma coisa. E isso é bom, porque isso enganja você a querer continuar a usar o aplicativo. E o aplicativo também, ele te mostra notificações no seu celular para que você mantenha o estudo diário. Tem até um rankzinho lá, né? Mas aquele ranking eu acho que você pode desconsiderar, né? No entanto, ele é uma ferramenta que estimula você querer aprender o idioma inglês. E é isso mesmo. Para que você possa aprender um idioma ou qualquer coisa na vida, não é algo do dia para a noite. Você precisa criar um hábito. É através do hábito e é através da repetição que você consegue a maestria de alguma coisa. Nesse caso, a fluência em inglês. Então, nesse sentido, o Duolingo funciona muito bem. E o ponto número 4 é que ele é prático, ou seja, basta que você tenha um celular com conexão com a internet. Eu não sei se ele funciona para computador. Talvez se você tiver um emulador aí, mas eu não vou entrar nesse mérito não. Ele é bem prático, você pode usar, tendo um celular, você pode usar ele em qualquer lugar, no ônibus, na fila de um banco, no metrô, na rua, enfim, você pode usar ele em qualquer lugar. Ou seja, hoje você não tem desculpa para não aprender inglês, tá bom? Esses foram os 4 pontos que eu considero importantes. Se você tem algum outro ponto positivo que eu não falei aqui, deixe aqui nos comentários, tá bom? Então tá, o segundo conceito aqui, né, são os resultados alcançados usando a ferramenta. O que eu acredito, né, como resultado, se você completar todo o Duolingo, né, do início ao fim, eu acredito que você alcança aí entre 10 a 20% do seu aprendizado, ou seja, de 10 a 20% de 100, o que eu acho muito pouco, e eu vou explicar por quê nos 4 passos ali, porque ele vai estar atrelado, né? Vamos lá, vamos aos 4 passos, que é o terceiro ponto aqui. O passo número 1, então, para que você possa usar o Duolingo de maneira poderosa, é você nunca, jamais aprender palavras isoladas, sempre frases. Veja bem,
O Duolingo ele tem um sistema de revisão, onde você revisa frases e você também revisa palavras. O problema de você revisar palavras é como se eu te desse uma caixa de ferramentas e nessa caixa de ferramentas você não saberia usar a chave de fenda, não saberia usar o martelo, a chave Phillips, o alicate. Você não sabe o uso dessas coisas, né? No entanto, quando você aprende com frases, você não só está visualizando as palavras ou a sequência de palavras, mas você está visualizando o contexto que ela está inserido. Você pode imaginar cenas na sua cabeça que te ajudam a memorizar de uma maneira muito mais eficaz o seu aprendizado. Ou seja, quando você aprende com palavras, você perde muito tempo, muita energia cerebral. Isso às vezes é frustrante no processo de aprendizado. Tá bom? Então, fica essa recomendação. Nunca aprenda palavras isoladas. Sempre aprenda frases. Lembrando o seguinte, que eu esqueci de falar aqui, é que esses 4 passos eu também usei no meu aprendizado, porém com outro aplicativo que é similar ao Duolingo, né? Que é o Babel. O Babel é um aplicativo pago, nesse caso, você tem lá um plano lá de 2 meses, 6 meses, 12 meses. Nesse caso, eu escolhi o plano de 12 meses, zerei o Babel. No entanto, eu fazia o meu próprio processo de revisão. Eu não usava o sistema de revisão do aplicativo, justamente por causa desse primeiro ponto aqui, desse primeiro passo aqui. Ele te incentivava a você revisar palavras isoladas, o que eu não concordo muito no processo de aprendizado e que eu acho que é um ponto negativo, né, do aplicativo, tanto do Duolingo quanto esse do Babel, né? E aí você vai agora então para o passo 2, né, que é coletar todas as frases do Duolingo. E é o seguinte, quando você tiver, por exemplo, no módulo lá, no módulo 1, por exemplo, no módulo de viagens, tem todas as frases daquele módulo. Você vai coletar essas frases e colocar elas, seja no seu caderno ou seja no computador, no Word, no bloco de notas, enfim. Você vai coletar todas essas frases e deixar elas uma embaixo da outra de maneira organizada, para que você vai para o passo 3. Tá? O passo 3, então, vai ser você fazer a tradução de todas essas frases e identificar padrões que se repetem nas frases. Eu vou explicar como é que é isso aqui na prática. Olha essa frase aqui. I like to watch movies. Eu gosto de assistir filmes. And she likes to read books. Veja nessa frase que existe um padrão que se repete, que é o like to. Eu gosto de. E ali ele vai se repetir naquela primeira parte. I like to. E na segunda parte, she likes to. Em seguida, você tem um verbo, você tem uma ação. Na frase ali temos a palavra watch, que significa assistir, né? E a palavra read, que significa ler. Então você tem aqui um padrão que se repetiu, tanto na primeira oração como na segunda. Então você precisa gravar, olha só, você precisa gravar esse padrão. Então você tem que colocar na cabeça, tudo bem, então quando eu quiser dizer que eu gosto de fazer alguma coisa, então vou colocar o I like to. E aí você vai dizer, I like to watch, I like to read, I like to see, I like to do, I like to run, e assim sucessivamente. E aí você troca, você tira o I e coloca o she. E aí você repete a estrutura. She likes to see, she likes to watch, she likes to read, she likes to hear, she likes to walk, she likes to talk, e assim sucessivamente. E para potencializar o processo de gravação de verbos, é interessante que você gesticule. Por exemplo, she likes to read. Então você simula como se você estivesse segurando um livro e lendo. Fazer isso estimula o seu cérebro a recordar com muito mais facilidade, ou seja, você está usando a memória sinestésica, o que vai potencializar os seus estudos. Percebe como uma simples atitude pode multiplicar, dobrar, triplicar o seu aprendizado? É dessa maneira. Então você vai fazer com os outros verbos. I like to watch, I like to see, I like to talk,
I like to smell, I like to run, I like to walk, e assim sucessivamente. Entende? Repete sempre os padrões, grave os padrões do idioma, e isso vai fazer com que o seu aprendizado se torne muito mais eficaz, tá bom? Então, voltando lá, né, nós vamos ao passo 4, né? Coletando todas as frases, fazendo a tradução delas, você vai coletar elas no Anki, você vai colocar, né, eu botei ali errado, né, colocar elas no Anki. O Anki, ele é um aplicativo de sistema de repetição espaçada, né? Aqui no vídeo, para não me estender muito, eu não vou falar sobre ele. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo somente do Anki. Corre lá, ele está bem explicadinho, ele está bem passo a passo e ele é uma ferramenta poderosa nos seus estudos. Eu usava ele, né, quando eu usava o Babel, usava ele como coadjuvante. Ele meio que dobrou, né, o nível de conhecimento, ele triplicou o meu nível de conhecimento do Babel, permitindo que eu terminasse o Babel muito mais rápido, focando naquilo que é mais importante e excluindo aquilo que não é. Tá bom? Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, deixa nos comentários aqui a sua opinião, né? É muito importante para mim, para que eu possa estar fazendo vídeos melhores do que esse, tá? Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e, é claro, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Tchau, tchau!